A maioria dos deck builders te entregam uma mão de cartas e você precisa se virar. Moricarta faz o contrário. Não tem mão, não tem gerenciamento de cartas. A cada turno, você desliza a carta do topo do seu deck para a esquerda ou para a direita. Cada lado ativa um efeito diferente. Só isso. Aí surge a dúvida: isso é uma inovação que simplifica ou simplificação que tira do jogador justamente o que torna o gênero viciante? E a resposta em 2026 é mais interessante do que era em 2024, porque o jogo mudou bastante. Moricarta saiu originalmente em março de 2024, depois de 5 anos de desenvolvimento por uma equipe de 4 pessoas. A proposta era ousada: eliminar a mão de cartas e reduzir cada turno a uma decisão binária, esquerda ou direita. Nas primeiras horas, eu entendi exatamente por que tanta gente largou o jogo. Não porque ele é difícil, porque às vezes você sente que está perdendo uma discussão que nunca teve chance de participar. A carta do topo aparece, você desliza, ela faz o que faz. Depois vem a próxima e a próxima. Você não está no controle, você está se adaptando. E no lançamento, isso era um problema, porque o jogo não estava balanceado para ser justo. A taxa de vitória da comunidade girava entre 20% e 40%. Encontros destruíam runs inteiras sem aviso, mesmo jogando da melhor forma possível. A sensação não era de desafio, era de impotência. A desenvolvedora respondeu, mas a primeira tentativa foi um tiro na água. Criaram um modo fácil que removia os encontros difíceis, enquanto o modo normal continuava igual. A comunidade rejeitou. Só que a Nevergreen não parou aí. E no início de 2026 veio a Quest Update. Ela adicionou novos tipos de nó no mata, as quests, que abrem mais opções de rota, mais chances de cura, mais escolha sobre como avançar. Não é uma reformulação completa, mas é exatamente o tipo de ajuste que devolve um pouco da agência que faltava. Antes disso, a Mighty Update já tinha refinado o balanceamento. E o jogo que está chegando aos consoles agora, em junho de 2026, não é o mesmo que saiu em 2024. É um jogo que passou de injustamente difícil para um desafio honesto. Não ficou fácil, mas ficou justo. Joguei o port para o Nintendo Switch antes de escrever este roteiro, e a diferença é palpável. As runs ainda são tensas, ainda há momentos em que o topo do deck te odeia, mas agora, quando eu perco, eu entendo por quê. E isso melhorou bastante. O lançamento nos consoles é em parceria com a Secret Item Games, uma publicadora alemã especializada em portes. A boa notícia é que a versão de console chegou redonda, performance sólida em todas as plataformas, sem problemas técnicos relevantes nos testes. O jogo não tem legendas em português. Para um deck builder com mais de 1000 cartas e texto para ler, isso pesa. E aí, Moricarta vale a pena? Depende inteiramente do que você busca em um deck builder. Se você já jogou Slay the Spire até o tédio, já fez todas as builds de Monster Train, já zerou Balatro em todas as dificuldades e quer experimentar algo genuinamente diferente, Moricarta é uma pedida honesta. A mecânica Handless não é uma mecânica vazia, ela muda a forma como você pensa o gênero. Cada turno é uma decisão binária de alto risco, e quando o jogo funciona, a tensão é real. Se você nunca jogou um deck builder e quer uma porta de entrada, vale experimentar, mas fica sabendo que a falta de agência pode frustrar um pouco, algo que não acontece em Slay the Spire, por exemplo. Se você é um purista do gênero, daqueles que ama planejar cada carta do deck e controlar cada variável, Moricarta provavelmente vai te irritar. A aleatoriedade é o centro do design. Você não está no controle, você está se adaptando, e isso não é para todo mundo. No fim, Moricarta é um experimento que deu certo, mas só depois de quase dar errado. A maioria dos deck builders te recompensa por controlar tudo. Moricarta faz o oposto, ele te recompensa por sobreviver ao caos. E é justamente por isso que algumas pessoas vão amar este jogo, enquanto outras nunca vão suportá-lo. A versão de 2026 é a melhor que ele já teve. Se você está disposto a abrir mão do controle em troca de uma ideia nova, ele entrega. Se não, tudo bem, o gênero tem espaço para os dois.
Agora eu quero saber, você acha que um deck builder que tira sua mão ainda é um deck builder? Ou a graça do gênero está justamente no controle que Moricarta abandona? Comenta aí. Se inscreve no Radar Level Up. Até o próximo vídeo.